Uma das instituições mais importantes para garantir o acesso à justiça no Brasil é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. No Paraná e em Guarapuava, a ordem está em processo eleitoral. Na subseção Guarapuava, são duas chapas concorrendo, pela ordem e também a chapa 11 de agosto. Hoje e amanhã nós vamos ouvir aqui os candidatos, a candidata e o candidato à presidência das duas chapas. Uma pauta de interesse dos advogados, mas também de toda a sociedade. A OAB é uma instituição fundamental para o funcionamento da justiça. A entrevistada de hoje, então, é a doutora Hamid Omar Safadi Casmas, que é da chapa Pela Ordem. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Rádio Cultura. Bom dia, Magrão. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos que nos ouvem. Um bom dia muito especial aos nossos colegas da subseção Guarapuava. Lembrando que a subseção Guarapuava é composta por outros 7 municípios, além de Guarapuava. Então, um abraço muito especial para todos, do Pinhão, Foz do Jordão, Campina do Simão, Reserva do Iguaçu, Candói, Goioxim e Turvo. Muito bem. Vamos começar aqui a nossa entrevista. Então, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Claro. Como advogada. Eu sou advogada desde o ano de 2007, então há 18 anos estamos aí na luta, na advocacia. Eu costumo brincar que a advocacia realmente é uma cachaça, nós gostamos do que fazemos, nós sempre queremos mais. Então eu advogo atualmente, há pelo menos 10 anos eu já estou advogando na área empresarial e tributária, mas já passei pelo direito criminal, já passei um pouquinho pelo ambiental, a gente já fez alguns passeios por outras áreas. Atualmente o meu ramo de atuação está mais focado em advocacia privada, para que também os nossos ouvintes entendam um pouquinho melhor, e com foco na advocacia empresarial e tributária. Uhum. E a senhora poderia apresentar um pouco a sua chapa, né? Porque Claro. A senhora é a presidente, mas se puder falar quem compõe a chapa? Com certeza. A nossa chapa ela é uma chapa que foi cuidadosa e carinhosamente construída para os colegas, para os advogados. Por que eu digo isso? Porque a chapa Pela Ordem 10, ela nasce de uma insatisfação, no sentido positivo aí, obviamente, e de gestão. Então, a nossa chapa ela hoje é composta por mim, que estou encabeçando. Temos como vice o Dr. Sérgio Losso, que é meu vice. Também temos como tesoureiro o Dr. Jair Renato. Na Secretaria-Geral, nós temos a doutora Vera Tomaszewski, que é lá do Pinhão, estimada colega também do Pinhão. E para a Secretaria-Geral Adjunta, nós temos a doutora Andréia Farias, também militante. E a nossa chapa ela tem um diferencial muito, muito importante, que há que ser registrado, que a nossa chapa ela é composta por outros também 20 membros, para entender um pouquinho melhor. Uma chapa hoje, dependendo da cidade, ela tem que observar um determinado número. Guarapuava observa um número de 25 integrantes. Então, além desses advogados, colegas que eu mencionei, que somos 5 na diretoria, nós temos ainda outros 20 importantes colegas que comporão o conselho da OAB. O que faz o conselheiro? Esses conselheiros eles vão atuar nos exames dos processos administrativos que vão percorrer nesse próximo triênio. Importante registrar que são todos colegas que vivem e sobrevivem da advocacia. Isso eu gosto muito de reforçar, porque o advogado que vive e sobrevive da advocacia, ele sabe muito bem das nossas pautas, das nossas mazelas, daquilo que precisamos. Sim, muito já foi feito pela gestão atual, pelas anteriores, mas há muito que se fazer. Nós hoje temos uma pauta extensa para a advocacia de Guarapuava. Um tema fundamental da OAB, né, é defender, né, o direito, né, do advogado de exercer o seu trabalho dentro das prerrogativas, dentro da lei. Como que aqui em Guarapuava a senhora analisa hoje assim, o trabalho dos advogados dentro nesse conceito de poder exercer o seu trabalho sem nenhum impedimento? E é um motivo também pela qual, né, existe a OAB, que é defender o direito dos advogados, né? Como é que a senhora analisa nesse sentido aqui em Guarapuava? A tua pergunta é fundamental e é ótima, inclusive. Uma das nossas importantes pautas, realmente, ela está atrelada aí à defesa
é a defesa irrestrita das prerrogativas dos advogados. Hoje o que se tem no sistema OAB, tá? E aqui eu também quero esclarecer um ponto importante, que a OAB, nós estamos aqui na subseção de Guarapuava. Por que eu digo isso? Porque nós temos os ouvintes que são advogados e temos as pessoas, os nossos... a comunidade em geral, a sociedade, que precisa também entender um pouquinho da OAB, porque nós somos os representantes da sociedade. Então, nós temos as prerrogativas, elas têm um alcance muito maior do que só para a subseção. Elas alcançam a seccional, o Conselho Federal, então elas englobam todo um sistema, e é uma preocupação, e tende a ser, e é uma preocupação da chapa pela ordem, e nós temos também a chapa pela ordem da estadual. O que hoje a gente tem, Magrão? Hoje nós temos um chamado denominado Disque Prerrogativas, que é um sistema importante, sim. Que é um canal importante, sim. Mas que é um canal que não apresenta-se assim, numa dinâmica daquela que a gente precisa realmente. Eu preciso, por exemplo, o advogado do criminal. Ele, às vezes, ele precisa, naquele momento, ser apoiado, ter esse apoio, ser assistido. E aí ele recebe uma informação, ou recebe um retorno de que é trabalho do Disque Prerrogativas. Temos também um trabalho importante, que tem que ser mencionado, da Comissão de Prerrogativas. Existe? Existe. Porém, as comissões, elas não têm aquela autonomia que a nossa chapa tem como proposta trazer para as comissões e elevar as comissões a um braço forte da OAB subseção. As comissões, elas precisam agir. E quando um advogado, por exemplo, ele tem tolhido o seu direito numa repartição pública, até mesmo, ou vamos entender, numa determinada situação, isso acontece todos os dias, por incrível que pareça, nós temos. E o que demora demais, inclusive, são os desagravos, porque o advogado, ele tem direito, no exercício da profissão, de ser desagravado. O que é ser desagravado? Você sofreu uma violação do seu direito, da sua prerrogativa, você tem o direito de ter a seu favor um desagravo público. Os desagravos demoram muito tempo. E quando acontece, eles acontecem de forma muito tímida. Nós não queremos isso. Nós queremos que o advogado seja valorizado, respeitado e que tenha as suas prerrogativas como uma lei maior para a OAB. E não há nisso favor nenhum pela OAB. A OAB, ela nasce, a OAB é uma instituição que tem como missão institucional e constitucional a defesa irrestrita dos advogados, das prerrogativas dos advogados. E o que seria a atribuição da subseção, né? A senhora mencionou a subseção, é a OAB Guarapuava, a seccional é a Paraná, e aí tem o Conselho Federal, né, que é a nacional. Mas assim, dentro da subseção, aqui Guarapuava, o que é a ação objetiva que a senhora pretende implementar numa eventual gestão para a defesa das prerrogativas? Excelente. Como na subseção, localmente, para os advogados, nós pretendemos manter uma comissão de prerrogativas, mas que essa comissão de prerrogativas ela tenha uma atuação, uma autonomia tão importante que ela consiga, em tempo real, atender a demanda do advogado. Porque não adianta para mim, se eu tenho uma situação na delegacia, agora, eu faço referência à delegacia, mas assim, poderia ser o IAT, poderia ser o próprio INSS, onde temos uma demanda muito grande. A OAB, ela tem que estar presente. Ela tem que, mais que expedir um ofício, ela tem que se fazer presente através dos seus representantes. Os seus representantes têm que estar em tempo real para o advogado e pelo advogado. Bom, doutora, atualmente existem muitos advogados, evidentemente, aqui em Guarapuava. A pergunta é o seguinte: como que a senhora, se eleita, deverá trabalhar para garantir qualidade, em primeiro lugar, na prestação do serviço para o cidadão e, ao mesmo tempo, a valorização do profissional, né? Na carreira do profissional? Como que a senhora pensa em fazer isso, se eleita? Eu acho assim, me parece, Magrão, que tudo começa a partir da jovem advocacia. Tudo tem o começo no jovem. Por quê? Porque hoje nós temos uma demanda muito importante para o jovem advogado que não tem também sido atendida a contento. Nós temos 3 faculdades em Guarapuava, nós temos muitos advogados iniciantes, jovem advocacia, que precisa não só do acolhimento, mas que precisa também de muita orientação, para que ele esteja preparado para assumir
verdadeiramente a posição de advogado. Desde, assim, parece tão simples, mas é verdadeiro, desde dele elaborar uma procuração, fazer um bom contrato, estar próximo também do seu cliente, fazer um bom atendimento para que tudo se engrene. Nós pretendemos também, a nossa chapa pretende também fazer campanhas. Muitas campanhas serão necessárias no sentido da valorização do advogado aqui, da subseção. Dizer para a sociedade que aqui nós temos excelentes profissionais. Nós temos profissionais de excelência em Guarapuava. E isso fortalece muito, não só a classe, não só os advogados, mas também traz para a sociedade um alento, traz para a sociedade um registro de que estamos aqui. Somos em 1.300 advogados. Existe uma outra situação que é muito importante, que há que se mencionar. Não há mais por que falar em reeleição. A alternância de gestão, ela é importantíssima e ela estará presente na nossa gestão sempre. As eleições, elas acontecem a cada triênio. Então não tem mais por que nós termos os mesmos colegas daqui 3 anos trocando de posição. Hoje eu sou presidente, amanhã eu sou tesoureira. Não existe mais isso. Os jovens, eles são muito ativos, eles são muito inteligentes. E também temos advogados experientes que nunca participaram de nada da OAB. Nunca participaram. Por quê? Porque eu sou um exemplo disso. Eu hoje sou membro de uma comissão de mediação da OAB Paraná, da seccional, mas aqui na subseção nunca tive oportunidade de trabalhar pela OAB. Então, como eu, tem muitos. A gente precisa, essa questão valoriza muito o trabalho do advogado, o conhecimento da instituição e fortalecimento da classe. E essa participação desses advogados, assim, a não participação deles na OAB, a senhora analisa como sendo falta de interesse mesmo, ou falta de oportunidades de eles participarem ativamente, de colaborarem com a OAB também aqui em Guarapuava? Com certeza. Existe aquele desinteressado? Existe. Existe aquele desmotivado, não vou dizer desinteressado, mas existe uma grande desmotivação do advogado. Isso é tão verdade que, por quê? Primeiro, pelos honorários baixíssimos que se fixam em favor da advocacia dativa, que é um braço importantíssimo, que tem feito um trabalho muito grande em favor da sociedade. E segundo, pelo próprio desconhecimento, porque a OAB acabou se fechando. E isso não vou te dizer que é culpa, por exemplo, da atual gestão. Isso é culpa de um sistema institucionalizado há mais de 60 anos. Nós temos o mesmo grupo na OAB há 60 anos, que não muda. E isso, obviamente, isso traz um déficit muito grande, no sentido de que não teve oportunidade e não teve motivação para estar na ordem. Nós queremos trazer a motivação, nós queremos resgatar a motivação para o advogado. Queremos que o advogado descubra, ou melhor, redescubra a sua importância, redescubra o seu valor perante a sociedade, perante também os poderes legislativo, executivo, poder judiciário, que estamos todos os dias nas portas dos fóruns. Nessa linha da que a senhora está falando, principalmente começou falando dos advogados iniciantes, mas de modo geral, a estrutura organizacional hoje da OAB, subseção aqui de Guarapuava, a senhora acha que ela é condizente com a demanda dos advogados daqui, ou é preciso reestruturar as comissões, a estrutura organizacional de modo geral? Qual que é a sua proposta? Excelente também a tua pontuação. A OAB daqui foi pensada para poucos advogados. Realmente precisa. É uma das nossas pautas de urgência, que haja uma reestruturação, tanto no que diz respeito ao trabalho das comissões, quanto no que diz respeito à própria estrutura física mesmo. Hoje nós temos uma sede que é muito linda, muito maravilhosa, mas ela não comporta hoje nem metade dos advogados que nós temos hoje inscritos, 1.300 advogados. Nós não fazemos congresso, Magrão. Nós não temos oportunidade de trazer um bom congresso para os colegas de Guarapuava. Cada vez que a gente precisa se atualizar de uma forma um pouco mais aprofundada, nós precisamos recorrer a Curitiba, outros estados. Por que Guarapuava não? Por que não? Nós não temos o centro de convivência. Uma das nossas propostas, trazer para Guarapuava o centro de convivência.
que já foi oportunizado anteriormente e que não se trouxe, se perdeu no tempo. A OAB tem dinheiro para isso. Inclusive, o superávit da OAB em 2023 foi 6 milhões. 6 milhões de reais. Está lá no portal da transparência. A OAB Paraná fecha com 6 milhões. Não, a OAB não é banco, não precisa de dinheiro em caixa. Os advogados precisam da OAB. Os cursos da ESA, por exemplo, não têm razão de ser cobrados em valores altos. Os cursos da ESA eles podem ser ofertados de forma gratuita. É uma outra proposição que temos também para o advogado. E mais, para o advogado iniciante, inclusive atrelar a questão da anuidade. Que esses cursos, que essa anuidade seja paga e seja revertida em favor do próprio advogado. Em cursos. Um outro fato muito importante, quando se fala em estruturação, a questão do repasse. A seccional ela faz repasses para as subseções. E Guarapuava, hoje, ela recebe pouco mais de 10% de tudo que arrecadamos como anuidade. Isso é muito pouco. Nós não vamos poder ter uma sede que agregue, que traga bons palestrantes, nós não vamos poder ter um centro de convivência, nós não vamos poder falar em gratuidade de cursos com um valor como esse. Quando lá se pensa, lá se permanece em todo o nosso outro valor. E por que é assim? Porque sempre foi assim. Eu estou falando de um grupo que está há 60 anos. Sempre se pensou a OAB desse jeito. Institucionalizou-se uma política única, que hoje a demanda da advocacia não é mais a mesma, os tempos são outros, as nossas demandas são outras. E muito mais, porque temos muito mais advogados. A senhora falou de recursos. Como gerir esses recursos de uma maneira mais transparente até e otimizando mais esses recursos que a senhora falou que eles são limitados, né? Mas existem. A senhora se eleita, o que a senhora pensa em uma melhor gestão desses recursos, né? Disponibilizando, como a senhora falou, cursos, congressos, enfim. Existe essa possibilidade com o que é arrecadado hoje pela OAB Guarapuava? Com o que é arrecadado hoje é impossível. Há que se pensar em termos de saber da OAB seccional, essa é uma das primeiras perguntas e enfrentamentos que deveremos fazer na nossa chapa, pela Ordem 10, a respeito do porquê, qual é o critério dessa distribuição, como é que isso se deu lá atrás e que hoje a gente vai pleitear e não aceitamos mais. Nós não aceitamos mais. E mais... uma comarca como Guarapuava, uma subseção como Guarapuava, ela, no mínimo, há que se ter um centro bem espaçoso para que comporte essas demandas da advocacia. Por exemplo, Magrão, Pato Branco, há muito tempo tem exame da OAB, nós não temos. Pato Branco, que é muito menor e que não tem o número de advogados que nós temos, tem centro de convivência. Então, se numa outra subseção é possível, por que na nossa não? Nós temos também esse direito. Essa é uma questão importantíssima. Essa gestão de recursos é o que vai ser tocado, é um assunto sensível, mas é um enfrentamento necessário e urgente para suprir as demandas que já existem. A senhora mencionou nessa resposta anterior um enfrentamento, um questionamento da seccional, né, que seria a OAB estadual. Só para contextualizar rapidamente o nosso ouvinte, né, sem fazer aqui nenhum juízo de valor, né, está muito na linguagem dos advogados, né, essas questões, mas para o público geral, a senhora é oposição, né, a atual direção da OAB aqui de Guarapuava e também no estado que a senhora mencionou, que já está há bastante tempo, né, esse mesmo grupo político. Então, só com esse contexto para o nosso ouvinte que não é ligado à advocacia, queria saber da senhora como será, né, numa eventual gestão, a sua relação com a seccional, mas, sobretudo, se for oposição. Se pela ordem, né, vencer aqui em Guarapuava e não for a candidatura da pela ordem que vencer na seccional. Como é que a senhora pretende ter essa relação? Olha, nós somos todos, ao fim e ao cabo, somos todos advogados. Eu espero e tenho comigo isso, que os enfrentamentos eles serão feitos e que teremos pela seccional, com certeza, independentemente da chapa que vença,
há que se ter um olhar melhor, um olhar diferente para a advocacia. O enfrentamento exige. Eu vejo também que, como do lado de lá, eu estarei falando com um par, com um advogado também, com advogados. Não farei esse enfrentamento sozinha, não estou sozinha, nós somos em 25 advogados, a nossa chapa, e lá na seccional, com certeza, seremos recebidos e levaremos a nossa demanda. E uma coisa eu garanto para você: o não da seccional, independentemente da chapa que tenha êxito na sua demanda, na sua campanha, o não, tanto pela seccional quanto pelo Conselho Federal, e que fique aqui registrado, há que ser motivado. Qualquer não que venha para Guarapuava há que ser motivado, porque nós, advogados, exigimos dos juízes todos os dias, exigimos dos promotores, do INSS, da prefeitura, de vários órgãos que motivem os seus atos. Quando a prefeitura diz um não para um cidadão, e aqui me reporto à comunidade, quando você recebe um não e aquele cliente chega no teu escritório com aquele não, com aquele indeferimento, ele quer saber por quê. E não pode ser diferente na nossa classe. Nós temos que saber o porquê. O porquê que não vem o recurso para a advocacia como um todo, por que não se tem essa demanda atendida, por quê? Aí, se o não for bem fundamentado, estiver baseado em números, estiver baseado em não posso de verdade, a gente vai trazer aqui para a nossa comunidade, para os advogados, para a sociedade, dizendo: olha, infelizmente esse ano não dá, não tem orçamento. Mas se for diferente, esperamos que seja diferente, porque dinheiro tem. Então, olha, tá aqui, vamos entregar, a obra custa 2 milhões, você tem 6, então dispensa desses 6, 2 para a gente aqui, que estamos precisando, e estamos precisando muito, inclusive. Como que a senhora pretende, durante uma fala também, a senhora falou do poder executivo, legislativo, enfim, a gente falou com relação a isso. Como que a senhora pretende estabelecer assim uma relação com outras instituições, né? Não só o executivo, o legislativo, mas a SIG, por exemplo, o terceiro setor. Como que a senhora pensa essa relação com outras instituições aqui da cidade? Eu sou muito, assim, eu particularmente, eu sou muito amante dos métodos alternativos de resolução de conflito. Então, eu penso que temos também bons representantes em todos esses órgãos que poderão nos ouvir nossas demandas, e sempre de uma forma muito amistosa e de uma forma muito colaborativa, falar sobre isso, aproximar a OAB muito mais desse terceiro setor e trazer as demandas também que eles têm, porque eles também têm muitas demandas. Eles também agregam muitas demandas da própria sociedade. E a OAB ela tem que estar a par de todas essas demandas, para da mesma forma, do mesmo jeito que nós vamos fazer essas cobranças, no bom sentido, obviamente, que são enfrentamentos, também ter esses enfrentamentos da sociedade trazidos para nós, para que a gente possa, de alguma forma, ajudar, nos organizar. Eu penso muito também, além do terceiro setor, eu penso muito também na mediação comunitária. Eu acredito que falta muito isso na OAB. Falta muito ter uma comissão de mediação comunitária para atender as comunidades, os pequenos projetos, que nós temos projetos importantes em Guarapuava, como, por exemplo, o projeto lá de que o lixo vira alimento. Então, não só o lixo, mas o reciclável, é um projeto importantíssimo, atende 13 bairros em Guarapuava, esse projeto. Por que a OAB não atender essa comunidade de uma forma a trazer para eles aquelas situações que eles não vão poder pagar um advogado para isso? Há que se fazer essa mediação para que ela tenha ela consiga acessar o poder público naquilo que ela está precisando, naquilo que aquele cidadão precisa. E nada melhor do que a própria OAB para fazer esse papel. E como fazer essa aproximação com a comunidade? Porque muitas vezes assim o nosso amigo ouvinte que está acompanhando aqui pela internet também pensa, a OAB ou um advogado, ele só vai lembrar quando ele precisa de um, né? Como fazer essa aproximação assim da OAB, da classe, né, dos advogados mais próximo da população numa futura gestão sua assim da subseção aqui de Guarapuava? Informação, Magrão. A palavra é informação. A comunidade precisa ser muito bem informada, estar muito bem informada. E, obviamente, que esse trabalho, ele é um trabalho assim, que a gente pensa nele como um trabalho de formiguinha, um trabalho que ele vai crescer aos poucos.
É um trabalho que vai ter que ser inserido nessa sociedade, porque a gente não tem um trabalho desses, nunca tivemos um trabalho de mediação comunitária, que vai trazer aquele pequeno problema. Aí são pessoas humildes, nós temos outros tantos aspectos, por exemplo, dessas pessoas que estão em demandas de terra, que são pessoas extremamente humildes, que vão lá e se colocam da noite para o dia. Nós temos muitas demandas para atender, que a OAB pode atender, sim, deve atender, de forma institucionalizada, bonitinho. Não vamos estar, com certeza absoluta, retirando a oportunidade de nenhum colega de exercer a sua profissão, porque são pessoas que estão à margem de tudo isso. Hoje também há que se lembrar que nas faculdades tem um atendimento bastante importante para aquelas pessoas hipossuficientes economicamente. As faculdades fazem esse trabalho, é um belo trabalho também, mas claro que a demanda, Guarapuava é um município grande, a OAB tem que estar presente também. Talvez, Magrão, uma ideia, a OAB ter essa aproximação maior com esses próprios núcleos jurídicos, núcleos e práticas jurídicas também é uma ideia. A gente tem muitas pautas, muitas ideias, muitas proposições positivas para trazer em termos de comunidade. Bom, uma última questão aqui, para a gente fechar, Hamid, que muitos, né, quando ouvem falar de advogado, lembram de alguma experiência não tão boa, né, porque infelizmente há casos em que profissionais se desviam, né, daqueles preceitos éticos que regulam a profissão, e é papel também da OAB averiguar nessas situações e, no limite, até ter punições a advogados que não cumprem exemplarmente o que diz a legislação sobre a sua profissão. Como é que a senhora, numa eventual gestão na OAB Subseção aqui de Guarapuava, pretende lidar com esses casos para dar resposta ao cidadão que, eventualmente, né, tenha uma experiência não tão boa com um mau profissional? Você tocou num ponto bem importante, Kleber. Realmente nós, como eu disse, estamos acompanhados de 20 colegas que farão essa tarefa, que terão essa missão de julgar esses processos administrativos. E mais do que isso, de dar a resposta não só ao advogado, como essencialmente ao cidadão que levou a queixa. Pretendemos fazer isso de forma isenta, imparcial. É muito difícil julgar, não é uma tarefa fácil. Isso a gente precisa deixar bem registrado. Mas, quando assumimos a missão de estarmos à frente de uma instituição como a OAB, e quando os meus conselheiros, todos aguerridos, todos bastante empenhados e preparados, aceitaram essa missão, já estavam sabendo que vão se deparar com situações difíceis, mas teremos que fazer a análise de uma forma criteriosa, imparcial, e para aquele advogado que, infelizmente, não só para o advogado, temos na área médica, temos em outras profissões, para aquele advogado que, de fato, violou de alguma forma o seu dever, deu algum prejuízo, trouxe algum prejuízo para o seu cliente, para a sociedade. Obviamente que isso não pode passar impune. Nós não pregamos isso, nós queremos que ele responda na medida da sua culpa, da sua culpabilidade, para que a sociedade tenha uma resposta e mais, para que os outros colegas também tenham uma resposta. É aquela situação pro bom não pagar pelo ruim, aquilo que a gente aprende na escola, né? Então seria nesse sentido. Muito bem, são 8h04, nós estamos conversando aqui no nosso Cidade em Movimento, na Rádio Cultura, com a doutora Hamid, né, que é a candidata à presidência da chapa pela ordem, né, da subseção aqui de Guarapuava da OAB. Mais alguma questão, Kleber? Podemos fechar nossa conversa, então, a nossa entrevista? Isso, eu vou deixar à disposição aí agora para suas considerações finais, doutora. Tá bom, prometo que não vou demorar, advogado fala muito. Fica à vontade. Eu quero só dizer também, fazer um registro, que a nossa chapa ela tem também como meta aí atingir e trazer benefícios para a mulher advogada, não só para a mulher advogada, mas para a mulher da sociedade de Guarapuava, aquelas mulheres que já são mulheres empoderadas, que têm movimentos importantes para se unir à OAB, para que a gente leve tudo isso para as outras mulheres que não têm acesso. Estamos pela advocacia pública, estamos pela jovem advocacia, estamos por todos os segmentos da advocacia. E, por fim, registro que hoje teremos o nosso evento, Magrão, estamos inclusive super convidados também, será lá no KM, nós teremos o nosso happy hour, hoje a partir das 17 horas, quero registrar mais uma vez o convite a todos os colegas
colegas da subseção de Guarapuava, para que venham e nos conheçam de perto, aqueles que conhecem, que venham também trazer a sua energia, para que a gente na sexta-feira, efetivamente, dia das eleições, tenhamos todos uma campanha profícua, uma campanha de paz, uma campanha harmoniosa e registrar por fim aqui que sabemos que a campanha tem sido feita de uma forma muito limpa e desejar sucesso para todos nós, que todos nós somos, ao fim e ao cabo, como eu disse, advogados e queremos o melhor pela OAB, pela instituição. Aqui não falamos de pessoas, a nossa questão é gestão. Então, todos os colegas, inclusive os que já participaram, os que não participaram, estão muito convidados a trazer suas ideias e a estar conosco nesse dia 19 às 17 horas, a partir das 17 horas, lá no KM. Muito obrigada, quero agradecer especialmente à Rádio Cultura pela oportunidade dada à nossa chapa pela Ordem 10. Foi muito bom estar aqui, trazer esses minutinhos para a sociedade, para que a sociedade, os nossos colegas, 1.300 advogados nos ouçam, e dizer nosso muito obrigada, realmente ficamos muito felizes com o convite. E é isso. A gente que agradece. Agradecemos a sua presença aqui, a sua conversa, a sua entrevista aqui, esclarecendo sobre a eleição da OAB.